Vamos imaginar a seguinte situação. A CBF ou a FIFA vira para você e fala, olha, eu quero saber qual que é a espessura do tubo que eu vou usar no gol. Como é que você faria isso? Pode parecer que o gol é um pórtico muito simples, mas há toda uma engenharia aplicada nele. E esse vídeo, na verdade, este primeiro vídeo e o segundo vídeo são dedicados a dimensionar um gol. E a gente vai fazer isso passo a passo, ok? Então vem com a gente, meu nome é Daniel Ferraz, seja bem-vindo, já curta aí o vídeo, compartilhe e nós vamos agora entender um pouco qual que é a engenharia de um gol de futebol. Vamos lá? Tenho aqui a situação de um gol que tem dimensões pré-estabelecidas muito bem definidas, as dimensões geométricas, né, do gol é a altura de 2,44 m por 7,32 m de largura. A espessura da trave tem que ser 12 centímetros, mas não é uma barra maciça, é um tubo, tem uma parede. E a pergunta é, que parede que a gente vai adotar para esse tubo? 1 milímetro é suficiente? 2 milímetros? 3? 5 milímetros? E qual é o aço? Essa é a proposta desse vídeo. Primeiro vídeo vamos falar do travessão e o segundo vídeo vamos falar das traves, ok? A primeira pergunta que eu quero fazer é como é que a gente vai determinar uma ação que vai demandar dessa estrutura, vai criar dentro dessa estrutura um esforço solicitante. Vamos pensar o seguinte, o impacto de uma bola não é significativo, mesmo se for Roberto Carlos chutando. Ainda mais no futebol atual, que não se faz mais gol de falta, pouco se chuta fora da área. Então, uma bola batendo com impacto, aquela massa em alta velocidade batendo numa trave não é significativa. Tampouco o peso proveniente de rede do gol, né? Geralmente tem essa trave aqui de suporte traseiro, então essa redinha aqui é muito leve e pode ser desprezada. O que eu vejo como importante para dimensionar um gol? Primeiramente, vamos supor que um time resolva pendurar no gol, né? Então, imagina aí vários jogadores pendurados aqui nessas traves, fazendo um esforço aqui solicitante, né? Esse daqui tem 4 mãos, não dá, né? Fazendo um esforço solicitante aqui de flexão no travessão, com coeficiente de impacto, causando impacto aí e deformação nessa trave. E o que limita aqui realmente é o peso dos jogadores, que geralmente não costuma ser muito pesado, né? A não ser que seja o Ronaldinho na época do Corinthians, que jogava absurdamente melhor do que muito moleque filé de borboleta, mas vamos presumir aqui que uma carga de cálculo já finalizada, que eu posso aplicar sobre essa trave de jogadores pendurando, seja algo mais ou menos de 180 kgf por metro. Não vejo que seja mais que isso. Pode ser que, vamos colocar aqui já na unidade que a gente trabalha, 1,8 kN por metro. Esta vai ser a minha solicitante de cálculo aplicada na trave, no travessão dos jogadores pendurados, ok? Estamos combinados assim? O que isso vai promover? Promoverá uma flexão no travessão. Consequentemente, eu vou ter um momento negativo aqui, um momento negativo aqui, uma máxima de momento positivo aqui embaixo. Vou tentar fazer meu gráfico de momento aqui, mais ou menos assim. Beleza. Aqui o mesmo momento que vem desse outro lado, ele vai ter uma invertida aqui de valor, tendo um momentinho menor aqui embaixo na base. E aqui a mesma coisa, ele vem aqui e isso. Ok? Então, momento negativo, negativo, aqui positivo, e aqui negativo, e aqui negativo, e aqui positivo. Tá? Então, eu vou ter uma distribuição de flexão interna aos meus tubos. Essa flexão interna, ela promoverá tensões e mecanismos de instabilidade da trave, né? Então, como é que a gente pode começar a pensar aqui no dimensionamento? Primeiro de tudo, eu vou verificar a intensidade dos meus esforços internos por meio do meu software C Engineer. Aqui você vai ter a carga que eu falei de 1,8 kN por metro. Veja que esse goleiro aqui está em escala e olha como o gol ele é realmente grande, né? Então
Perceba que errar um pênalti, o goleiro pegar um pênalti é muito difícil, demanda de muita habilidade. E também um jogador errar um pênalti às vezes demonstra um pouco de falta de habilidade. Um gol é realmente algo muito grande, são 7 metros, mais de 7 metros de largura, 2,44 metros de altura. Eu sei porque eu joguei futebol durante muito tempo, tá? Então era goleiro, então errar pênalti, gente, é muito do emocional do jogador. Mas vamos lá, então a gente tem aqui o esforço, a carga que eu vou aplicar na minha trave, no meu travessão superior, e eu já vou pedir aqui no meu software, em resultados, forças internas 1D, eu quero saber, vou colocar aqui o meu travessão, eu quero saber o meu momento, e vocês podem observar que eu vou ter um momento negativo ali na ordem de 687 kNm. (687,5 kNm). E aqui eu estou interessado no meu momento máximo, não vou colocar o momento positivo aqui, porque ele é um pouco menor. O meu momento negativo ele vai promover a maior tensão interna dentro do meu gol. E vocês vão observar que isso se rebate nas traves. Se eu pegar aqui as traves laterais, né? Se eu pegar aqui a trave lateral, eu vou ter o mesmo valor aqui, ó, 687, e aqui embaixo um momentinho um pouco menor, né? Então, aqui é o 687,5 kNm. Ok? Então isso daqui é o meu esforço interno que está atuando no meu gol, nas minhas traves. Então vamos falar um pouquinho do tubo. O tubo, ele vai ter, esse aqui é um anel, né? Um tubo, ele vai ter 12 centímetros de diâmetro. E eu vou aqui arbitrariamente, falando de árbitro, né? Porque é um futebol, árbitro no sentido de capacidade de julgar, e como engenheiro eu tenho essa capacidade de julgar, de começar a julgar a capacidade estrutural de um tubo de 3 milímetros de espessura, 0,3 centímetros, é a chapa desse tubo. Então, como é que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu preciso fazer é a minha inércia, né? A minha inércia vai ser igual ao π/4 vezes o meu raiozão a quarta menos o meu raiozinho a quarta. Então, o meu raiozão é os 6 centímetros, que é justamente aqui do eixo até lá fora, e o meu raiozinho é aqui do eixo até a face interna da espessura da parede. Então, se eu faço essa conta, né, o raiozão 6, o raiozinho aqui dá 5,7, a minha inércia, sempre usando o centímetro como unidade aqui, 188,81 centímetros a quarta. Então eu tenho a inércia em torno de x, em torno de y, igual. Uma vez que eu tenho a inércia, eu vou calcular o tal do módulo de resistência elástico, né? Então, módulo de resistência elástico. O que esse módulo fala? É um parâmetro geométrico e ele é dado. W é igual à minha inércia sobre o meu y, que é o centro de gravidade até a face mais externa, que aqui no caso é igual a 188,81 dividido por 6 centímetros. Isso daqui vai me dar 31,47 centímetros ao cubo, porque eu estou dividindo aqui centímetro a quarta por centímetro, então dá centímetro ao cubo. Então o módulo de resistência elástico, ele é um parâmetro geométrico que me dá a capacidade de resistência da seção transversal à flexão. Uma tensão promove uma flexão promove uma tensão no tubo, e esse tubo possui uma capacidade resistente, né? Então vamos pensar aqui de forma bem rápida. Aqui está o meu tubo. Desenhar um eixo aqui bem mais ou menos desenhado. Esse tubo está fletido, então ele vai ter aqui um estado de tensão inicial, né? Então se ele está fletido, em cima está comprimindo, embaixo está tracionando. Então, por convenção, uma tensão de compressão em cima, uma tensão de tração embaixo. Chega um momento que essa tensão aumenta, né? Se eu for aumentando a solicitante, essa tensão vai aumentar, e aí eu vou chegar num momento onde a minha tensão é igual ao meu F de Y, que é a minha tensão de escoamento do aço. Então aqui é Fy na face mais externa, aqui também
vai dar FY na face mais interna, e aqui é positivo, né? Tracionando aqui, comprimindo. E nas extremidades vai começar o processo de plastificação, nas extremidades. Aqui é onde eu trabalho com o meu módulo W elástico. Isso daqui pode progredir porque a gente chama de plastificação total da seção, né? Então aqui vem aqui, e aqui a gente vai trabalhar com a plastificação total e o módulo plástico, né? Que é o módulo plástico, aqui é o módulo elástico da seção transversal, ok? Obviamente a gente não chega na plastificação total porque é uma estrutura muito esbelta, né? Eu tenho um travessão muito longo, é um pórtico simples, não tem nenhum travamento aqui, ó, nesse plano. Então tudo isso é submetido à instabilidade nessa direção. Então eu trabalho realmente com uma estabilidade elástica aí nessa estrutura. Mas só para vocês entenderem de onde vem o módulo elástico, ok? Então eu estou falando aqui de 687 kN por centímetro. Isso daqui equivale a 6,9 aproximadamente kN metro. Para vocês entenderem, um momento de 6,9 kN é como se eu tivesse uma viga aqui em balanço de 1 metro e aqui uma carga de 690 kgf. Então, isso daqui é o momento que uma estrutura seria submetida, uma estrutura em balanço de 1 metro de balanço com 690 kg na borda, que promoveria um momento com essa intensidade, tá bom? Às vezes a gente fala do esforço interno, mas a gente não consegue mensurar, né, na cabeça o que isso significa na prática. Ok? Muito bem, então eu vou fazer o seguinte aqui, eu tenho um módulo de resistência elástica que é 31,47, vou até verificar aqui, ó. Se eu vier aqui na minha seção transversal, já tem um tubo aqui de 12 centímetros, 3 milímetros de espessura. Aqui eu vou ter o meu módulo elástico de 31,47. Tá batendo aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Uma vez que eu tenho o módulo de resistência, eu consigo chegar numa tensão máxima que está atuando aqui, né? Tensão atuante. Tensão atuante no meu gol, que são 180 kg por metro linear, que é o time aí que fez o gol lá do título e está pendurado aí no travessão, ok? Então vamos lá, como é que eu acho a tensão atuante? A tensão atuante, a tensão máxima aqui, que está atuando, é igual ao momento máximo, que eu já tenho, que é o momento promovido pelos 180 kg por metro, dividido pelo meu módulo elástico. Veja a importância do módulo elástico aqui. Isso aqui vai me dar o 687,5 dividido por 31,47. Eu vou ter uma tensão aproximada de 21,85 kN por centímetro quadrado. Novamente, trabalhando aí a percepção do esforço interno no tubo. Ora, kN por centímetro quadrado, vamos colocar aqui 21,85 é o equivalente a aproximadamente 2,22 tonelada força por centímetro quadrado. Fica mais fácil de mensurar. A cada centímetro quadrado da área do tubo, eu vou ter 2,2 toneladas aplicado ali, somente na região de momento máximo. Não é no tubo inteiro, tá? Não é no tubo inteiro, somente na região de momento máximo, ok? Pra vocês entenderem a magnitude do esforço interno aí. Ora, 21,85, vamos ver quanto que está dando aqui no meu travessão? Eu quero aqui pegar no meu travessão as minhas tensões 1D aqui. Deixa eu pegar só nele. Promovida pelos jogadores. Atual. Tá aí, 21,47. Quanto que eu achei? 21,85. Uma aproximação de cálculo, né? Obviamente o cálculo no software é muito mais preciso e eu estou fazendo à mão. Mas percebam que há uma equivalência. 2,15 e 2,2 toneladas de força por centímetro quadrado. Beleza? Tamo junto? Então vamos lá. Estamos andando aqui na percepção da dimensão, do dimensionamento do gol, começando pelo travessão. Muito bem. Se eu usar um tubo em aço ASTM A36, o 36 é o KSI, a unidade americana, né? Eu vou ter essa tensão admissível KSI em kN por centímetro quadrado em 25 kN por centímetro
quadrado. Essa é a tensão admissível antes da plastificação do meu aço. A partir disso ele vai plastificar. Há uma pouca variabilidade e incerteza a respeito da qualidade do aço estrutural, o aço carbono estrutural. Então a gente não precisa reduzir tanto em coeficiente de ponderação. Como eu estou trabalhando com uma carga solicitante aqui alta, imagino que já seja majorada, com coeficiente de impacto, eu já estou vendo que a minha tensão de escoamento é maior que a minha tensão solicitante aqui. Ok? Então, eu não tenho aqui, nessas regiões localizadas, onde eu tenho momentos máximos, uma plastificação da seção transversal, ok? Eu estou abaixo da tensão de escoamento do material, isso é bom. Só que eu não dimensiono um gol por tensão admissível, né? Eu tenho alguns outros critérios de Estados Limites a serem verificados, como flambagem local da parede, né? Eu posso ter uma flambagem da parede do tubo, porém 3 milímetros com um tubo de 12 centímetros é bastante coisa, ainda mais um tubo fechado, circular. Então ele não sofre uma estabilidade local, a não ser que seja um pilar muito curto, submetido a uma alta carga. Então flambagem local dessa parede, pouco provável de acontecer. E também, por ser um tubo, flambagem lateral torsional, né, que acontece muito em vigas de alma cheia, vigas abertas, né, perfil I, por exemplo, né, então ela pode ter uma flambagem lateral torsional. Isso também ocorre pouco em seções fechadas e tubos. O que eu posso fazer aqui para tentar verificar, considerando uma hipótese hipotética de plastificação, momento máximo de plastificação, por ser uma seção compacta que não se sujeita à flambagem local da parede, é fazer um momento máximo resistente igual ao meu módulo plástico, que eu falei ali, vezes a tensão de escoamento do aço, dividido por um coeficiente γ1. Isso aqui a gente faz o momento resistente, isso aqui é resistente, tá? Eu já vi aqui tensões, e eu estou tentando dar uma olhada agora em um momento solicitante, se o momento solicitante ultrapassa o momento de resistência. Considerando um momento de plastificação como momento resistente, nesses pontos mais extremos, aqui de forma bem hipotética, eu vou ter que pegar um módulo plástico que é um pouco maior em valor do que o módulo elástico, né? Porque eu estou indo até a plastificação total do perfil, embora eu ache que para esse gol não vai ocorrer uma plastificação total por causa da própria instabilidade do pórtico mesmo. Mas, considerando aqui o meu módulo plástico, tá aqui, ó, 41.08, 41,08, o módulo plástico sempre é um pouco maior que o módulo elástico, vezes a tensão de escoamento, dividido pelo γ1, 1,1, isso aqui vai me dar aproximadamente, né, 933,64 kN/cm. Então esse 933 seria o momento resistente aí, hipotético, comparado ao meu momento solicitante de 685. Então, neste caso, o meu momento solicitante é menor, igual ao meu momento resistente. Então, ok, se eu dividir o momento solicitante, com a calculadora aqui, o momento solicitante, que é 687,5, dividido por 933,64, eu estou usando aproximadamente 73,6% da capacidade resistente, o uso da resistência. Uso da resistência. Obviamente, pessoal, a norma 8800, 16239, tem todo o roteiro de liturgia para você seguir para o dimensionamento convencional de tubo, né? Porém, eu estou indo aqui em hipóteses simplificadoras para eu ter umas capacidades de entender se 3 mm tá bom. Para mim tá bom. Para mim, 3 mm usa aí 75% da resistência para uma carga de 180 kgf por metro, né, no travessão, como se fosse um time inteiro ali, pessoas pendurando no travessão. O que meu software vai falar? Se eu pegar aqui o travessão, se eu pego aqui o meu travessão e peço a verificação do aço, ó, ele está dando 78%. 78% aqui, ó, de uso da resistência. E aí ele vai fazer todo o procedimento de cálculo, né? Aqui pela 8800,
pela MBR 8800. Verifica inclusive a questão de momento, 7% de força normal que acontece por causa da flexão. Momento fletor em torno de X, não tem em torno de Y, porque não tem nenhum esforço tendendo a fazer com que o gol entorte, né, para dentro ou para fora, como se fosse o impacto da bola na trave. Cisalhamento também é em torno de 8%, geralmente o cisalhamento fica folgado, então a gente nem verificou aqui. Então tá razoável. Pro travessão, para mim tá razoável o tubo de 3 mm. Para mim tá ok, é razoável a gente colocar isso. Uma coisa importante que a gente precisa verificar é o estado limite de serviço de flexão, de deformada elástica, né? de deformada de deflexão do tubo, que a gente vê muito em viga, né? Geralmente L sobre 350, depende de que tipo de estrutura a gente está falando. Aqui é razoável permitir que o tubo faça uma deformada quando várias pessoas, dezenas de pessoas, se pendurar nele. Não tem nenhum problema isso, então eu posso pedir uma deformada elástica aqui, vou pedir uma deformação 3D. E perceba que ó, o tubo ele flat 5.7 centímetros, vamos falar 6 centímetros, num comprimento de 7,32, né, que é o comprimento dele, para 180 kg por metro. Para mim, ok, isso não é um problema, uma vez que é uma situação atípica, e se 180 kg por metro quadrado se pendurar lá, vários jogadores se pendurar, eles não vão estranhar, por questão de segurança, o travessão fletir dessa forma. Então, para mim, isso não é estado limite de serviço que inviabilize o tubo de 3 mm de espessura. O que a gente vai fazer agora, no próximo vídeo, é justamente olhar para as traves. Será que o mesmo tubo, tem que ser o mesmo tubo, claro, tá ok para as traves com 3 mm? Então, até o próximo vídeo.